Olá! O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral da vida e obra de Karl Marx, um filósofo que teve uma influência muito profunda na história do pensamento ocidental, especialmente em áreas como política, economia e sociologia. Marx não é apenas conhecido por suas ideias sobre o comunismo, mas também por análises críticas sobre a sociedade capitalista. Karl Marx nasceu em 1818, na cidade de Trier, na Alemanha. Filho de uma família judia convertida ao protestantismo, Marx estudou Direito e Filosofia na Universidade de Bonn e depois em Berlim. Durante seus estudos, foi fortemente influenciado pela filosofia de Hegel, o que o levou a se aprofundar na dialética, uma abordagem que mais tarde se tornaria central em seu pensamento. Marx trabalhou como jornalista e editor, mas suas ideias filosóficas e críticas ao sistema capitalista logo levaram a se tornar um pensador revolucionário. Em 1848, Marx e seu amigo e colaborador Friedrich Engels escreveram o famoso Manifesto Comunista, um chamado à ação revolucionária contra a opressão das classes trabalhadoras. Uma das ideias mais centrais de Marx é a teoria da luta de classes. Ele acreditava que a história da humanidade é essencialmente a história da luta entre diferentes classes sociais, desde a antiguidade até o capitalismo moderno. Marx identificava duas classes principais no sistema capitalista: a burguesia, ou classe dominante, que possui os meios de produção, como fábricas e terras, e o proletariado, ou classe trabalhadora, que não tem propriedade e depende da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Essa luta, para Marx, seria o motor das mudanças sociais. Ele acreditava que a classe trabalhadora, o proletariado, deveria se unir e derrubar a burguesia, estabelecendo uma nova ordem socialista e, por fim, uma sociedade comunista sem classes. No cerne da crítica de Marx ao capitalismo está a teoria da mais-valia. Ele argumentava que os capitalistas ganham sua riqueza não por sua habilidade ou mérito, mas pela exploração dos trabalhadores. A mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador cria e o salário que recebe. Marx via isso como uma forma de exploração, onde o capitalista obtém lucros, apropriando-se do trabalho não remunerado do operário. Este conceito é fundamental para entender a crítica de Marx à economia capitalista e seu argumento de que o capitalismo é um sistema injusto e desigual. A obra mais importante de Marx é O Capital, publicada em 1867. Nesse trabalho, ele analisa profundamente o funcionamento do capitalismo, incluindo as leis que regem a produção, a acumulação de riquezas e a distribuição de recursos. Marx via o capitalismo como um sistema instável e propenso a crises econômicas devido às suas próprias contradições internas. Um dos conceitos importantes em O Capital é o fetichismo da mercadoria. Marx argumenta que no capitalismo as mercadorias são tratadas como se tivessem valor intrínseco, independente do trabalho humano que está por trás delas. Esse fenômeno obscurece a verdadeira natureza das relações de produção e explora os trabalhadores. Para Marx, a única maneira de superar as desigualdades do capitalismo era por meio de uma revolução proletária. Ele acreditava que a classe trabalhadora, ao se organizar politicamente, poderia derrubar o sistema capitalista e estabelecer uma sociedade socialista
onde os meios de produção seriam de propriedade coletiva e administrados democraticamente. Esse processo culminaria no comunismo, uma sociedade sem classes e sem exploração. Embora o marxismo tenha sido adaptado de diferentes maneiras ao longo da história, as ideias de Marx continuam a ser relevantes até hoje.